Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite, meus queridos! Sejam bem-vindos para mais uma noite de live. E a live de hoje é muito especial, realmente. Nós temos uma convidada que ela vai contar um pouquinho da sua experiência com o exame da OAB. Queridos, a nossa convidada de hoje se chama Heloísa. E Heloísa, ela tem toda a minha admiração. Ela é realmente um exemplo de resiliência. Ela teve algumas reprovações na primeira fase e ela superou isso quando muita gente poderia ter desistido. Ela não, ela superou e ela teve aí uma experiência que fez com que ela passasse de primeira na segunda fase. Então eu quero chamar aqui com todo carinho a Heloísa para ela contar um pouquinho dessa experiência e segredo, não é? Porque é difícil, quando a gente reprova, a gente desanima. E ela não, ela deu a volta por cima e ela fez de um problema do passado a solução para uma segunda fase. Então eu vou chamar aqui. Oi, tudo bem? Oi, Elô, tudo bem? Ah, que bom, obrigada por ter aceitado aqui participar da nossa live, contar um pouquinho da sua história para os nossos Insta-friends, né? Porque realmente é Tá me ouvindo fascinante bem? essa história. Oi? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá ótimo, perfeito. Eu até anotei umas perguntas para te fazer para não esquecer de nada, porque realmente eu quero todos os detalhes. Minha querida, primeiro, qual foi a 34. OAB que você passou? Oi. Ai, pertinho agora. 34. Que bacana. Como que você Eu me conheceu? conheci o seu curso de primeira fase na empresa CERS. E aí eu já fazia o cursinho de primeira fase com Uhum. você em todas as tentativas. E de primeira fase eu já tinha feito o cursinho de tributário lá, normalmente. E aí de segunda fui fazer agora. Uhum. Certo. E como foi a sua primeira fase? Me conta aí. Quantas vezes você fez essa primeira fase? O que que Conto. aconteceu? Conte Eu vou tudo, quero começar saber desde o tudo. início e aí eu venho fazendo uma timeline aí. Qualquer coisa você me interrompe e a gente continua depois. A minha primeira tentativa foi na época, no meu quinto período da faculdade. E era naquela época que a gente podia fazer a prova da OAB em qualquer tempo, né? A qualquer tempo no curso. Acho que hoje em dia já nem é mais assim. A gente pode, só é permitido fazer nos 2 últimos anos, né? E aí É. eu pensei, cara, vou ver como é que é, né? Tipo, tentar. E aí eu fiz a inscrição, paguei lá a taxa e apareci lá no dia. Apareci lá no dia da prova para ver, para sentir como é que era, assim, sabe? Não tinha a menor pretensão de, preciso passar, nada disso. Aí fui. E essa ideia foi uma péssima ideia, assim, porque eu estava na metade do curso ainda, né? Ainda tinha um percurso imenso pela frente de faculdade. Fui só com uma matéria de metade do curso de direito inteiro, porque são 10 períodos, e um enorme balão de vento na cabeça, que era o que eu tinha na época, assim. Não são todos os alunos que são assim, mas eu estava completamente matura ainda para sentar ali na frente do exame de ordem, na sua grandiosidade toda, para tentar resolver as questões. E aí eu era super jovem também e sentei super nervosa. Eu precisava ler 3, 4 vezes a mesma questão e no final da questão ainda não tinha entendido o que estavam perguntando ali, sabe? Nesse grau, assim. Você estava quase se Eu fui perguntando o fazer, que você estava não fazendo faço ali. ideia, até hoje. Péssima ideia, sinceramente. E aí eu costumo lembrar daquela brincadeira de escola que tinha na nossa época antigamente. Hoje em dia, com certeza, isso dá até processo. Corredor polonês, lembra disso?
corredor polonês, Como talvez é? tenha outro nome. Na cidade, as É. crianças fazem uma fila dupla e aí uma criança passa no meio correndo e as outras vão dando moca. Lembra Ai, disso? sim, isso Foi, é essa fui horrível. eu na minha primeira tentativa da OAB, sabe? Eu senti que as matérias fizeram uma fila dupla ali e eu passei no meio tomando soco de tudo quanto é lado. E aí eu percebi que, porque toda faculdade tem, né, querendo ou não, aqueles, desculpa, aqueles alunos prodígio que vão no meio do curso, sentam lá sem estudar nada e passam na prova. Inclusive, na minha turma tinha uma pessoa assim, uma menina assim, né? Sempre tem. A Josi deve ter sido a menina da turma dela, né, Josi? Sempre. Pode admitir. E aí eu pensei, ah, vai que, né? Vai que eu sou a prodígio aí. Só que não era não. E aí, tá, tranquilo, serviu. E você se lembra quantas questões você Josi, eu acertou acho, nessa pelo primeira que eu me fase? lembro, que eu sequer terminei a prova. Eu desisti no meio, Entendi. porque eu gastava muito tempo lendo a pergunta para conseguir entender. Cara, e as respostas, eu lia as opções de resposta, eu falava, cara, eu não faço a menor ideia. Assim, uma parada surreal. Nunca, não recomendo ir sem estudar nada, fazer a inscrição e aparecer lá. Não recomendo. Porque é mais frustrante, né? É bom. Muito. É mais frustrante, Porque, né? querendo ou não, aumenta Esse o número de da OAB. tentativas, entendeu? É. E assim, o exame da OAB, Exato. ele não é uma Exatamente. brincadeira, tá? É, é um exame que você tem que fazer para você, infelizmente, poder advogar. Então a gente tem que levar a sério. Mas, por mais que nem, pelo que você falou, assim, a primeira fase você foi com metade do curso. E você falou, poxa, eu fui lá para ver como que era, praticamente, né? Eu fui, aí vi que, poxa, isso foi Frustrante. horrível. Você se sentiu mal, pelo que você está me contando, porque. Tá? E assim, até quando você falou, eu era uma dessas alunas que fazia, eu nunca quis fazer antes do tempo. Na minha época, até não podia. Mas ainda que pudesse, porque eu teria medo de me frustrar, sabe? Então, assim, eu pensava, não, eu vou fazer de acordo aqui. Terminei a faculdade, na minha época, só podia fazer quando terminasse realmente a faculdade. Terminei a faculdade, aí, ok, vou fazer. Mas eu levava muito isso em consideração. E Aí, aí, a segunda segunda vez. vez, eu já comprei um cursinho e eu colocava no fone de ouvido. Também não ouvia, só ouvia, não via as videoaulas e também não conseguia ouvir o curso inteiro, o cronograma inteiro. Eu ouvia tipo 30%, colocava no fone escutando no metrô e tal. Assim, também E sem anotar nada. sem anotar nada também. Tipo, Vou comprei ouvir, e vou vou passar. absorver por osmose e chegando lá no dia vai tudo se resolver como um milagre. E não, também tomei cano de novo. E aí eu tive uma pequena mudança de mentalidade, né, para terceira e quarta tentativas. Só que o que aconteceu? Na terceira e na quarta É. tentativas, eu já comprei os cursinhos de novo, sentava para assistir às aulas, mas não tomava nota. Eu sentava para assistir e ficava ali prestando atenção quando dava. Também não consegui assistir o curso inteiro, todas as matérias, né? Porque matéria pra caramba, acho que são 12 matérias na primeira fase, mais até talvez se contar a filosofia É. ambiental, essas coisas. É muita materinha que você não É. adianta, tem que pelo menos dar uma tateada ali para não chegar boiando completamente, né? Então, assim, tem metodologias que dizem que estuda as matérias que você tem mais afinidade para você garantir e tal. E aí eu fiz um pouco disso, não acho que deu muito certo, porque, enfim, eu deveria ter me dedicado mais, né? Tanto na terceira quanto na quarta tentativas.
E aí também já estava com um filho pequeno, no final da faculdade, TCC, monografia, aquele fim de curso que é uma loucura, né? A vida, que é uma Aquela loucura a vida pressão, né? do aluno. Tudo E quanto não é rolou lá. de novo. Terceira, quarta tentativas, tomei cano de novo. Aí só, desculpa, só te interrompendo aqui. Tanto na terceira quanto na quarta, Foi. você Eu teve o assisti mesmo as aulas, comportamento. Assistia isso, sem a aula, notar. mas sem anotar, assistia quando dava, Isso. E aí e é aconteceu, isso. depois da quarta tentativa, 4 reprovações, entrou a pandemia. E aí, Peraí, amor, desculpa te cortar de novo. Quando você teve essas 4 reprovações, e aí a cada reprovação, como você péssimo. se A todo sentia? momento Você achando estava que isso forte? não é para mim, eu não vou conseguir. Pensava em desistir, pensava em trancar o curso e fazer outra coisa. Cara, pensava assim, as piores coisas que pode passar na cabeça de um aluno, né? E a todo momento duvidando do meu potencial, pensando, ah, não era para ser, eu não era para ser advogada, vou desistir desse sonho, vou. Horrível, né? Péssimo. E é engraçado, Elo. É engraçado, não. Na verdade, esse não é um sentimento que eu tô ouvindo pela primeira vez, não, sabe? Várias pessoas falam para mim que diante as reprovações, elas pensam inclusive em É muito desistir comum. de ser advogada, desistir de fazer outro curso, porque é frustrante pelo fato que a gente depende realmente de passar nesse exame. Quando a gente não passa no exame, a gente sente, poxa, e agora? Eu vou jogar fora tudo que eu fiz? Porque o que, que eu vou fazer? Ah, infelizmente tem essa cultura, né? A gente precisa, até para alguns concursos, hoje a gente precisa de um Exatamente. período na advocacia para poder assumir o cargo. Então, eu imagino como realmente você deve ter se sentido. Por outro lado, você percebeu quando que o seu Aí, método não estava funcionando? Porque também tem uma situação que eu, pelo que eu vi aqui, da primeira vez que você fez, pô, você se sentiu péssima, tudo, mas você viu, assim, as condições para passar não eram tão favoráveis, né? Você tinha metade do curso, não é aquela coisa que às vezes a gente fala, meu Deus, eu estudei tudo, tudo, sabia exatamente. tudo e não passei. Que eu acho que aí Com é mais certeza. desesperador ainda, Com né? certeza. E aí, entrou a pandemia, depois da minha quarta reprovação, e na quinta foi a que eu fui aprovada. Depois da minha quarta reprovação, entrou a pandemia, eu me formei por EAD. Então, TCC, eu nem não teve apresentação presencial, né? Foi tudo online, aquele esquema ali, novidade e tal, primeira vez para o mundo inteiro, né? Porque é uma situação inédita. E aí, estava formada. E a FGV ficou sem abrir inscrição para o exame de ordem por um tempo. Então, ou seja, eu já estava formada. Pois é, Foi quase um exatamente. ano sem prova. Precisando da carteirinha vermelha para exercer, já estava fazendo até pós-graduação e não tinha a carteirinha de advogado. E aí ele abriu, acho que se não foi o 33, foi o 34 já, e eu me inscrevi. E aí eu mudei completamente a minha. Parece aquele papinho de coach, né? Mudei meu mindset. Mas a mentalidade, ela tá ali no core do segredo da aprovação, sabe? Você tem que se dedicar, você tem que abdicar, você tem que entender que para esse processo acontecer, cabe a você apenas e somente a você, não cabe a mais ninguém. Ninguém pode fazer nada por você. Você pode pedir o cursinho, alguém comprar o cursinho para você, não adianta se você não for assistir. E aí eu comprei o cursinho, assisti absolutamente 100% do cronograma, pelo menos uma vez, anotando tudo e marcando no Vadmé com, cara, completamente outra pessoa, assim, ali frente ao estudo em si, sabe? E aí cheguei na prova super preparada, mas mesmo assim muito nervosa,
nervosíssima. Eu tava tendo um piripaque. Imagina. Porque eu pensava, cara, se eu não passar nessa prova aqui, que eu dei tudo de mim, eu desisto. É hoje que eu vou desistir, sabe? E aí eu saí da prova mesmo assim, super nervosa, achando que não ia ter passado e tal. Já entrei no carro, já estava rolando a correção, naquela correção da prova que vocês fazem, tanto no, eu não sei se é no YouTube, no Instagram, acho que é no YouTube. Correção ao vivo e tal. E aí eu já comecei a pegar o caderno, aquele caderno de as perguntas, né? E fui fazendo cheque, fazendo X, fazendo cheque, fazendo X. Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a contar quantos pontos eu tinha acertado, que eu vi que eu acertei, tipo, quase 50, e a gente precisa de 40, né? Eu falei, ai, não acredito. Graças a Deus, sabe? E mesmo assim, você tira as teclas do piano das costas, né? Você não tira o piano inteiro, porque você não está autorizado a exercer a profissão agora. Você ainda vai passar por outra etapa do exame. Então, assim, e era uma segunda etapa onde eu nunca tinha chegado. Então, era aquele desconhecido que eu falava, cara, se eu conseguir agora passar a primeira fase, que eu tentei 1 milhão de vezes, tá, 4, né, no caso, mas parecem 1 milhão para quem tá ali. Mas para quem tá fazendo, eu parece, não posso, né? eu não posso mais ter que passar por isso de novo, sabe? Eu tenho que passar na segunda fase de primeira, porque eu não vou me submeter a tudo isso de novo. Eu passei um tempão abdicando de final de semana, de lazer, de estar com meu filho, de estar com meu marido, de estar viajando, para estar ali estudando. Eu falei, gente, eu preciso dar tudo de mim mais um pouco e terminar logo com esse martírio, esse inferno que fica na nossa vida, sabe? Com esse peso nas costas, querendo exercer a profissão e não poder. E aí eu comprei o cursinho de segunda fase e segui novamente tudo ali à risca, na maior dedicação que eu podia. Quando você fala que seguiu a O risca, curso como em foi? si, ele traz um cronograma, né, de estudo. Tem como se fosse uma planilha, só que de uma maneira diferente. E aí uns quadradinhos dizendo qual matéria exatamente você vai estudar, qual dia da semana, quantas horas, qual vai ser o dia de descanso, quais peças você vai treinar em qual dia. Faltando uma semana para a prova da segunda fase, eu escrevia, meu punho ficou de tendinite. Botei uma tala aqui, porque eu escrevia uma peça, 2 peças por dia, as peças inteiras, porque é a mão, né? Então, querendo ou não, você tem que estar com ali o pulso firme para escrever e não pode perder uma palavra, uma fundamentação. Você tem que estar com tudo na ponta da língua da forma mais afiada possível. E assim eu fiz. Assim eu fiz. Mas aí, deixa eu te perguntar. Quando você fala que tinha que estar tudo na ponta da língua afiada, mas você decorou o conteúdo ou não? Você seguiu o cronograma, assistiu às aulas e você percebeu que ali você estava formando o teu raciocínio jurídico e que você estaria preparado para essa Exatamente. segunda fase. Muita da matéria, uma parte muito grande da matéria, a gente consegue entender, né? Ainda mais direito tributário. Eu acho que, para mim, é uma particularidade, eu gosto muito, então por isso que foi a matéria que eu escolhi. E é uma matéria que, desde a faculdade, eu tive fácil entendimento, assim, de forma mais natural. E você só trabalhava Trabalhei com direito durante tributário? 2 anos. Não, foi que você escolheu Trabalhei porque com você direito tributário gostava. durante 2 anos, Uhum. estagiando, e conhecia, assim, de forma superficial, né? Porque o estágio, ele traz a experiência pra gente, mas não é de forma muito aprofundada. E já gostava, tinha professoras maravilhosas na faculdade, escolhi o direito tributário, e eu acho que 80% da matéria a gente consegue entender, né? Dá para entender. Tem coisas que,
você vai ter que decorar, não tem jeito, né? Eu diria, sei lá, prazo para impetração de mandado de segurança. Por que que são 120 dias? Por que que embargo de declaração assim? Por que que a maioria é 15? Não adianta você querer entender, né? Você tem que fazer um quadro de post-it, faz aí do jeito que... De todo modo, também não precisaria ter decorado pelo fato que a segunda fase a gente Exatamente. faz por consulta, você podia grifar lá Exatamente. e tava tudo Também tem resolvido, isso. né? Tem que saber onde tá também, né? Não É, adianta só saber, tem que saber isso, os artigos. procurar. E É, aí é. fui nessa. E você foi para essa segunda fase, você Foi. passou de primeira na segunda Também fase. fiquei super nervosa e assim que eles entregam o cartão de a prova em si, né? E aí eu virei a prova. Na hora que eu virei autorizado, aí virei. Eu passei o olho rapidamente assim e vi que eu sabia responder tudo, sabe? E aí eu já parei de tremer, porque vai tremendo, né? Por dentro, por fora. Eu tava muito nervosa. Você não sabe o que vai estar É lá, o muito que te difícil, realmente. espera, né? E aí eu virei e eu não tive nem dúvidas. Na minha prova era ação anulatória com um pedido com tutela de urgência. E aí eu sabia, teve gente que confundiu com mandado de segurança, e eu simplesmente sabia que era qual era a peça, sabia qual era a tutela, achei a fundamentação de forma muito rápida, porque eu sabia onde estava, as perguntas também super tranquilo de responder. Você acha que o curso facilitou isso para Facilitou, você? não. O curso foi Você fundamental. Sem o percebe? curso, eu não teria a menor condição de responder as perguntas que estavam ali. Que conselho você daria, Lu, para quem vai realizar a Tá, prova da OAB deixa eu agora? pensar. Assim, dada a sua experiência, Sim, tudo que você já passou, né? as minhas dicas são: o exame de ordem, ele é um exame muito específico no seu aspecto técnico, né? Você precisa ter um conhecimento técnico muito aprofundado de muitas matérias. Mas ele não é só isso, né? Você precisa ter uma preparação mental, psicológica muito boa. Você precisa saber cronometrar o seu tempo ali, administrar o seu tempo, né? Porque de nada adianta você saber a matéria toda e não conseguir aplicar ela no tempo que eles estipulam para você, né? Você tem que saber usar o tempo a seu favor. Então, se demorar muito também, vai ficar papel ali em branco, sem ter a informação na sua mente transferida para o papel. Então, também de nada adianta. Você tem que saber administrar o tempo. E dica principal, quando estiver estudando, faz anotação. Anota. Caderno, lápis, sabe? Aquele método tradicional, old school, antiguidade mesmo, sabe? Faz um resumo do resumo, Eu sou dessa faz um também, resumo do adoro resumo do anotar tudo. resumo, depois faz esqueminha, ao invés de ligar a TV e ficar assistindo um monte de porcaria na televisão, faz um esquema de um quadro que você fique olhando para aquele quadro ali, para a matéria entrar na sua mente, sabe? Você conseguir entender melhor. Essa seria uma dica boa. E a última dica seria letra fria da lei. Eu lia o Vadir. Olha só o que eu separei. Tcharam! Gente, isso aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso aqui é ouro líquido. Olha só. Olha, isso que é Tudo o marcadinho, vasinho. todo amarelo. Lindo, E a amei. Josi faz um esquema no curso que me ajudou muito na prova, que são duas cores de marcador de texto. Então ela marca tudo que é regra de uma cor, tudo que é exceção em outra cor. Então E a hora que você abre, fica fica tudo muito mais fácil. claro, não fica? Então, a letra fria da lei, tanto na primeira fase quanto na segunda. Porque na primeira fase, muitas questões que estão ali, na resposta tá o artigo igualzinho, tá? Ou então, tipo, com uma palavra sem, uma palavra faltando, ou uma palavra que você vai detectar se você tiver lido
aquele artigo no Vasmeco, você vai saber o que está certo, o que está errado e vai marcar direto. Você não precisa nem ler as outras opções, entendeu? Então, você economiza o seu tempo na primeira fase. E na segunda, não preciso nem dizer, né? Mais fácil ainda. Melhor ainda. Elô, foi muito legal saber da tua história, assim, ouvir você contando. E assim, você, meu Deus do céu, você é realmente um exemplo de superação, porque passar por uma reprovação não é fácil. Para você ter ideia, eu conheço pessoas que evitavam fazer o exame da OAB pelo medo de não passar. Elas nunca nem tinham tentado, o que é muito triste isso, né? Então a pessoa às vezes tenta até se enganar, tipo, não, não fiz porque eu não queria, não sei o que, mas é o medo de não passar. Depois, quando você vai tentar, foi bem aquele sentimento que você falou, poxa, eu queria mudar de profissão, eu não me aguentava, tipo, por que eu não passava? E aí você começa a achar que o problema está com você. Quando na verdade não é, foi assim, um erro de estratégia, né? Ali que você contou as 4 Metodologia primeiras tentativas, completamente errada. você não tinha Sem método. um método, você Metodologia atirava para tudo nula. quanto é lado. É como você falou, passava num corredor, seja o que Deus quiser. Aqui no escritório a gente brinca que quando a pessoa não tem estratégia, ela vai na estratégia do Bumba Meu Boi, seja o que Deus quiser. E tipo, não é assim, a gente não pode fazer dessa forma. A gente tem que ter realmente uma finalidade, um caminho a percorrer, um percurso. Quando você tem esse percurso delimitado, não tem erro. Tanto que você falou, na tua quinta tentativa da primeira fase, você disse, você sentou, estudou tudo, acompanhou o cronograma, assistiu todas as aulas. Não tem erro. Mas aí na segunda fase você já sabia. Você falou, tipo, eu já sabia que eu vou cumprir o cronograma, vou assistir todas as aulas, vou fazer aquilo que eles falam, né? Vou treinar, vou exercitar. Você passou de Exatamente. primeira na segunda fase. E a segunda fase, ela é mais difícil que a primeira fase. Em que pese a primeira fase a gente ter um monte de matéria, mas na segunda fase é uma fase muito complicada, o que também às vezes leva em erro as pessoas que passam em primeira fase e acham, não, agora eu já passei. Não é assim. Faz isso não, Até gente. Não faz o isso não, método por de favor. estudar é diferente, Ainda mais que a OAB, não é? Josi, é uma Então, prova. assim, É como se fosse um concurso, né? Mas você não tá ali, nenhum outro candidato vai te reprovar, vai tomar a sua vaga, né? Então, assim, é muito mais você contra você exatamente. mesmo do que você contra alguém, né? Não É tem essa você com de você. vaga E, limitada. e foi algo que você falou muito legal, que foi, você disse assim, só depende de mim. E só depende de você realmente. Estudar para a OAB é sentar a bunda na cadeira e Exatamente. estudar. Tem que Não meter as tem. caras. Se não meter as Igual que caras, não você vai. falou, tem os alunos prodígios, não sei o quê, mas isso daí é uma 1%. pequena parcela, né? Tipo, ou ainda, né? Porque a filha da amiga da Vai vizinha nessa. passou, tipo, poxa, não é. Então, assim, eu achei muito legal e, sobretudo, assim, o não desistir, Elô, porque não é para desistir. Aí, eu vi até que alguém comentou e, graças a Deus, ganhamos uma excelente profissional, é isso aí, né? Tipo, é isso aí, olha só. Então, assim, foi muito bacana. Pessoal que está assistindo, se tiver alguma pergunta para fazer, vamos aproveitar, porque Elô, assim, que história linda, sabe, Elô? E uma história assim real, né? Tipo, poxa, é isso. Não tem milagre, Não como tem você falou. Não tem milagre. milagre, não existe. O método é tentar estudar e fazer isso diante já de profissionais que têm uma expertise na prova da OAB. Como você disse, o Com curso foi certeza. essencial para você. Porque senão também, o sentar e estudar por estudar, você ia ficar Eternamente. estudando lá sem saber se Eternamente. não é.
Ó, o Castelo Santa Clara disse, Elô, você é demais, sucesso na Obrigada. profissão. Também acho, Josi, Elô é demais. aproveitar para agradecer pelo convite, tá? Eu adorei estar aqui na live. Pô, super gratificante poder estar aqui junto com você, que uma ídola para mim no direito tributário, uma gênia, linda, maravilhosa, e a gente poder estar aqui impulsionando pessoas, futuros advogados, né, que podem estar passando hoje aí por alguma coisa que eu passei há pouco tempo atrás e superei, e eu espero que se alguém estiver ouvindo essa live e puder tentar mais uma vez e conseguir, sabe, eu já vou estar super feliz. E obrigada novamente. Tamo aí qualquer coisa. Elô, obrigada, é bem isso mesmo. A ideia dessa live é exatamente essa, porque às vezes as pessoas elas ficam desiludidas, tendem a querer desistir realmente. E não é por aí. Problema todo mundo tem. Você até também falou aqui que você fez, estava com um filho, final de faculdade, tudo. Porque às vezes a gente olha para a grama Exatamente. do vizinho e acha que só a grama do vizinho que é mais verdinha, né? Mas não, todo mundo tem Exato. problemas, todo mundo passa por problemas. E cabe a nós administrarmos tudo isso e conciliarmos. Então, a partir do momento que a gente tem aí um profissional que possa nos orientar, que aquela pessoa estudou para isso, né? Quando a gente vai ao médico, até brinca, eu falo, gente, eu vou discutir com o médico que passou estudando a vida inteira. Então Sabe? vai. Eu não. Então, assim, achei muito bacana teu depoimento e tua história é maravilhosa. Eu tenho certeza que você é só sucesso mesmo, Lu, porque assim, a tua garra, a persistência Obrigada, são professora. admiráveis. Você é realmente admirável. Então, gente, um beijo grande, obrigada. Vou Deixa o deixar teu Insta aí pro arroba pessoal, qualquer coisa que você vir. Mas eu quero isso, vou tirar deixar. uma dúvida Vou deixar nos contigo no comentários. privado. Pronto. Sigam a Elo aí. Se quiserem trocar uma ideia com ela, vocês viram que ela é uma Muito. pessoa super aberta aí, Isso quer aí. ajudar Segue lá realmente. e qualquer dúvida, manda no direct. Estou aí sempre disponível. Eu que agradeço, Josi. Boa Obrigada, noite Elo. aí. Muito obrigada mesmo. Um beijo Até. grande. Até mais. E Sucesso. sucesso mais ainda.